Muito bom dia a todos. Eu sou o João, aluno... eu sou aluno do 4º ano de licenciatura e vou estar falando para vocês sobre um dos tópicos do meu projeto de iniciação científica. Bom, o conceito de número primo, acredito eu, ser muito elementar, porque a gente aprende na 5ª série que o 2, que o 3, que o 5, que o 7 são números primos. E quando a gente vai estudar um pouquinho melhor sobre esse conjunto numérico, a gente vê que alguns questionamentos são muito difíceis de serem respondidos e que outros nem resposta têm até os dias de hoje. Então a gente vai estar conversando sobre alguns desses conceitos. Tá? Então vamos começar pela definição. O que é o número primo? Número primo é todo número aquele natural maior do que 1, que possui somente 2 divisores, ele próprio e a unidade. Quando isso acontece, ele é primo. Quando isso não acontece, a gente fala que esse n é dito composto. Um teorema que é importante eu mencionar, mas que eu não vou demonstrá-lo, é o teorema fundamental da aritmética, que garante o seguinte, que todo número natural maior do que 1 é obtido por multiplicação de potências de primos. Não somente isso, mas ele garante a unicidade. Ou seja, pega o 6, 2 vezes 3. Não tem nenhum outro primo que multiplicado resulta em 6. O 12, 2 ao quadrado vezes 3. É isso que o teorema me garante. Só quero comentar com ele porque vai ser importante daqui a pouco para mim. Tá? Bom, comentando um pouquinho sobre a infinitude dos números primos, este é um questionamento que não foi hoje, não foi ontem, nem há 10 anos atrás, que foi respondido. Foi Euclides, há 2000 anos antes de Cristo, que respondeu essa pergunta. Que ele falou assim, existe infinitos primos. Só que ele não somente afirmou, ele demonstrou isso. Quem conhece os elementos de Euclides, um livro muito conhecido na matemática, consta lá essa demonstração. Existem outras, devido a Euler, devido a números de Fermat. Eu vou apresentar essa, porque muitos matemáticos consideram como uma demonstração muito elegante, porque ela é simples por um resultado muito forte. Tá? Então a demonstração que eu vou fazer ela é por contradição. Então, quem já está habituado, a gente vai supor que a lista não seja infinita, que seja finita, ou seja, eu conheço todos os primos. A partir disso, você define o número n, que é a multiplicação de todos os primos, estou falando que a lista é infinita, finita mais 1. Note 2 características desse número n. A primeira é que esse n é maior que todos os primos. A segunda é que nenhum primo divide n. Por quê? Porque para dividir n, ele tem que dividir as 2 parcelas da soma. Todos os PIs vão dividir a primeira, mas a segunda não, porque prima é definida a partir maior do que 1. Tudo bem? Então, portanto, não dividindo a segunda, não divide n. Então, nenhum PI divide n. Conclusão, pelo teorema fundamental da aritmética, a gente garante que todo número é obtido por multiplicação de primos, de potências de primos. A gente exibiu um que não é. Portanto, contradiz o teorema fundamental da aritmética. Uma contradição que era supor que a lista fosse finita. Tá? Esse é o primeiro resultado que eu demonstrei. Essa é uma pergunta sobre a distribuição dos números primos que deixa os matemáticos um pouquinho mais loucos do que o normal. Porque o que acontece? Apesar de sabermos que a lista de primos é infinita, não existe nenhuma fórmula relativamente simples que gere primos muito grandes. Então não se conhece como que é a distribuição de primos para números muito altos. E aí eu vou dar 2 vertentes para vocês. Existe um resultado que me permite falar o seguinte, que existem saltos arbitrariamente grandes na sequência dos números primos. O que é isso, João? Que dado um n natural, eu consigo fazer uma sequência de n números todos compostos. Por outro lado, existem algumas estimativas que falam, opa, os primos não estão tão espalhados assim. Uma famosa estimativa se deve a Gauss, que é o teorema do número primo, que ele faz uma conexão com a função logarítmica e a distribuição desses números. Esse teorema eu não estudei, eu só li algumas coisas sobre. E o teorema que eu vou apresentar para vocês se deve a essa afirmação, que é o postulado de Bertrand, que fala que todo número natural maior ou igual a 1, sempre vai existir um primo entre n e 2 n's. Pensem com vocês, escolha o seu número natural predileto, sei lá, 1000. Entre 1000 e 2000 eu garanto que tem um primo lá. É isso que está dizendo a afirmação. Tem um fato curioso da história desse postulado, que ele foi proposto e conjecturado por Bertrand
Só que ele não demonstrou, ele somente afirmou e verificou empiricamente para n menor que 3 milhões. O primeiro a demonstrar essa afirmação foi o matemático russo, Chebyshev, né, que deu a prova completa, diga de passagem muito difícil. E a demonstração que eu vou trazer hoje no SIM se deve ao grande matemático húngaro, Erdős, quando ele tinha somente 19 anos. Tinha futuro, né? Bom, então vamos fazer para a demonstração. A demonstração, gente, ela exige umas passagens um pouquinho de conta, um pouquinho de produtório. Então, às vezes, a gente tem um pouco de dificuldade. Mas eu vou estar tentando o que é essencial para mim, a gente tenta caminhar junto, tá? Então, eu quero demonstrar o postulado de Bertrand, que fala que para n maior ou igual que 1, sempre vai existir um primo entre n e 2n. A minha demonstração, ela vai ser por 2 pontos. O primeiro era por contradição. Seguinte. E depois eu vou fazer uma coisa que vai ser umas continhas, mas vamos por partes. Primeiro, por contradição. Então, suponha que essa afirmação seja falsa para algum valor de n. Ou seja, para algum n aí, não existe primo entre n e 2n's. E eu quero mostrar que esse n não pode ser muito grande. Aí quando eu mostrar e exibir esse n, vai ser um número aí qualquer, os valores que ficaram antes eu vou calcular na mão. Sei lá, vou exibir. Então essa demonstração, então, ela tem 2 partes, uma por contradição e outra cálculo braçal, digamos assim. Uma coisa importante por notação que eu quero que vocês atentem é o seguinte: considere Pi o piésimo primo, alfa i a maior potência desse primo, tal que quando Pi é elevado a alfa i, eu tenho a garantia que divide esse binômio. Mas de onde surgiu esse binômio aí, João? Do nada, né? Esse binômio aí é aquele artifício matemático que me garante que eu vou obter contradições. Então essa foi a grande sacada de Erdős, foi fazer essa demonstração envolvendo esse binômio. Porque com esse binômio eu vou gerar 2 desigualdades, e dessas 2 desigualdades eu vou obter uma contradição. Então a grande sacada desse teorema foi Erdős ter conseguido enxergar essa relação binomial e gerar algumas desigualdades. Tudo bem? Até agora, qual que é o meu objetivo? Legal? Muito bem. Essa demonstração não é muito simples, mas como eu disse, eu vou focar no que eu quero. Então, um lema que eu vou usar, porém não vou demonstrá-lo, é esse daqui, ó, lema 1. Seja n maior ou igual que 1, no natural, e P'. Seja aquele θ de P um inteiro, que satisfaça essa relação, ou seja, quando o primo é elevado a esse θ de P, ele fica menor ou igual a 2n's. E quando eu somo mais um no expoente, ele ultrapassa o 2n's. Tá? Quando eu estou naquelas condições, o expoente da maior potência de P, o P alfa i, eu afirmo que divide o binômio é menor ou igual ao θ de P. Calma, gente, não chore ainda não. Tá? Em particular, se P é maior do que raiz de 2, n, então a maior potência é menor ou igual que 1. Ou seja, só pode ser 1 e 0. Potência, inteiro, 1, 0. Além disso, se o primo mora nesse intervalo, eu afirmo que o P não divide o binômio. Tudo bem? É muita informação para um momento só, então vamos atentar ao que eu quero. Eu quero isso. Essa afirmação é importante para mim agora. Está lá em cima. Tá? Então, quando o P mora naquele intervalo, PI não divide o binômio. Então, vamos tentar enxergar graficamente. Então, todos os PIs que estão aqui não dividem o binômio. Mas qual que é o meu objetivo nesse primeiro slide? A gente viu que pelo teorema fundamental da aritmética, todo número inteiro pode ser escrito como potências de primos. O binômio em particular é possível mostrar que é sempre um inteiro. Então eu quero mostrar para vocês aonde que estão os fatores primos daquele binômio. É isso que é o meu objetivo nesse slide. Exibir onde moram os primos que dividem aquele binômio. Tá? Então aqui a gente sabe que não mora, pelo lema. A nossa hipótese nós estamos contradizendo. Nós estamos falando que de n a 2n's não há primos. Bom, se não há primo, não tem primo para dividir o binômio. Logicamente. Então, nesse intervalo, está um vermelhinho, não sei se vocês conseguem ver, também não tem primo. A única possibilidade para ter os fatores primos seria onde? Maior do que os 2n's, menor ou igual a 2/3 de n. Concorda?
Mas maior do que 2n, eles podem ser? Não, porque o binômio, por definição, já começa em 2n, 2n menos 1, 2n menos 2. Então, um cara que divide nunca pode ser maior do que o cara que eu quero dividir. Então, a nossa conclusão é essa, que todos os p's, todas as potências de primos que dividem o binômio, moram para cá. Entenderam essa primeira parte do teorema? Tudo bem. Essa é a segunda parte, que é a parte mais chatinha. Depois que a gente fez ela caminha de boa a demonstração. Mas vamos fazer com cuidado e vamos sempre nos atentar no meu objetivo. Lembra que eu falei para vocês que o artifício do teorema é aquele binômio, eu gerar duas desigualdades e obter uma contradição. Aqui no slide 9 e 10 vai ser a primeira desigualdade que eu vou obter. Então, eu vou considerar para essa primeira parte do lema. Então, quando eu pego aquele θ de P que satisfaça a relação, eu afirmei que a maior potência do primo é menor ou igual a θ de P. Tá lá. Então, a gente consegue escrever essa desigualdade. Tudo bem? O que me interessa, o que está em negrito, nossa primeira conclusão. A nossa segunda conclusão se deve a essa parte do lema. Em particular, se o P é estritamente maior que raiz de 2n, a maior potência é menor ou igual a que 1, ou seja, 1 ou 0. Que é a minha segunda conclusão. Ô, João, mas você mudou o índice ali, hein? Tá roubando, é J. Não, aí eu vou fazer uns produtórios e por conta de melhor índice, eu vou adaptar para I e J. Mas a ideia é a mesma. Para os primos que moram maior do que raiz de 2n, a maior potência ou é 1 ou é 0. Lembram dessa caracterização do slide anterior, que a gente obteve? Que todas as potências de primos moram menor ou igual a 2/3 de n. Tudo bem? O que eu vou fazer nessa passagem? Eu vou fazer minha busca até raiz de 2n. E depois de raiz de 2n eu completo com 2/3 de n. Notem isso? Ah, João, mas aqui você manteve e ali você alterou. É pelo lema azul, né? Porque como meus PJs estão maior do que raiz de 2n, as potências ou é 1 ou é 0. Se é 1 está aqui, se é 0 é multiplicar por 1, não preciso considerar. Tudo bem? E aí eu obtenho uma outra desigualdade que se deve pelo... Está em vermelho aqui, porque para mim está preto. Vermelho? Tá, sou daltônico também. Esse é o índice, tudo bem? E pelo em vermelho, PI alfa I é menor ou igual a 2n. Pronto, o primeiro produtório sai para o vermelho. O segundo produtório em azul, a gente está com um limitante inferior e superior. Aqui eu só tenho o limitante superior. Então, esse produtório também é maior que esse. Então, por isso a gente tem a desigualdade. Tudo bem? A gente não acabou. A gente está buscando ainda a primeira desigualdade que vai contradizer. Eu vou obter ela no slide 10. Então, isso que a gente tinha no slide anterior, né? Essa primeira e a última. Só copiei e colei aqui para a gente lembrar. Agora, suponha n suficientemente grande de tal modo que ocorra isso. Que a quantidade de primos entre 1 e raiz de 2n seja menor que aquilo lá. Vamos tentar entender isso. Vocês concordam comigo que eu vou ter mais números inteiros quando aquele raiz de 2n for um inteiro? Porque como eu estou no intervalo, eu estou buscando primos. Se aquele raiz de 2n for, sei lá, um fracionário ou um irracional, eu vou buscar inteiros, aí ele vai ser um pouquinho menor. Então, eu tenho mais elementos quando aquele raiz de 2n for um inteiro. Não sei se vocês conseguem ver isso. Quando aquele raiz de 2n for inteiro, o resultado vai ser um número par. Então, eu vou ter uma quantidade par de elementos entre 1 e raiz de 2n. Bom, se a quantidade é par, eu posso dividir por 2, que eu obtenho aquele lá. Então, raiz de n sobre 2 é a quantidade de números pares, e raiz de n sobre 2 é uma quantidade de números ímpares. Entendido o raciocínio? Gente, mas pense nos números ímpares. Quem que você sabe que com certeza... Tá, você sabe vários. Mas o que você garante que não é primo, por definição? É o número 1. Então, a quantidade de primos candidatos naquele intervalo seria essa raiz menos 1, que é exatamente o que eu quero. Mas para um n muito grande, todos os ímpares são primos? Pense no número ali já
20, e olha, 21. Né? Para o número, sei lá, não tão grande assim, a quantidade de primos vai me satisfazer aquela passagem. Volto a repetir. Quantidade de par e quantidade de números ímpares. 1 eu garanto que não é primo, por definição. Então, a quantidade de primos que eu poderia ter naquele intervalo é a raiz de n sobre 2 menos 1, que é o que eu quero. Mas para um n muito grande, todos os ímpares são primos? Não, senão seria muito fácil. Então, para um n suficientemente grande, eu vou ter aquela hipótese satisfeita. Tá? Mas ele não precisa ser tão grande assim. N igual a 100, dá para verificar que já é. E vai ser essa a minha escolha para a continuidade a partir daqui. Então, note o seguinte. O que diz esse primeiro produtório? Que toda vez que eu encontrar um primo menor ou igual a raiz de 2n, eu multiplico por 2n. É isso que está dizendo esse produtório. Por aquela hipótese, em vermelho, a gente tem isso. Porque a quantidade de multiplicações que eu posso ter não pode passar disso. É a quantidade de primos. Compreendido essa passagem? Essa outra aqui vai me sair do lema 2, que eu também não posso demonstrar. Seja P', então para n maior ou igual que 2, temos isso daqui. Consegue perceber alguma semelhança com o segundo produtório? A única coisa que não está igual é o índice aqui, que está n ali dá 2/3 de n. Troque 2/3 de n aqui, 2/3 de n aqui. Obtenho a minha segunda desigualdade. Tudo bem? Essa vai ser a primeira desigualdade para a gente gerar a contradição. Tá? No slide 11 eu vou obter a segunda. Tudo que está ali é por propriedades binomiais, triângulo de Pascal, que a soma dos dois de cima, quando somados, resulta no termo imediatamente abaixo. Isso fica para exercício para leitor. Tá? Porque é muito cálculo e isso não é a parte interessante da demonstração. O que me interessa é os extremos. N, binômio de 2n's, n, o sinal ali de desigualdade, e 2 elevado a 2n menos 1, que está escrito ali. Tudo bem? Divide por n dos dois lados. Essa vai ser a minha segunda desigualdade envolvendo o binômio que vai gerar a minha contradição. Tinha uma antes, tem a segunda agora. Ah, vocês não lembram antes? Está aqui, ó. Eu tinha obtido no slide 10. Compare a vermelha com o azul. O que eu tenho? Tenho ambas envolvendo um binômio. Concordam? Comparo as duas, obtenho isso. A grande sacada de Erdős foi enxergar no binômio de Newton existiria uma relação de desigualdade e a gente vai caminhar para a minha contradição. Melhorando essa expressão algébrica, me resulta nisso. Só continhas, tudo bem? Vou copiá-la aqui, ó. A minha ideia agora, o que é? É fazer um gráfico e verificar a partir de que valor essa desigualdade vai ser falsa. Por convenção, aplico o logaritmo na base 2 dos dois lados. Por propriedades logarítmicas, me tem isso. Cai o expoente, produto vira numa soma. Vocês conhecem isso muito mais do que eu, provavelmente. Tá? Simplificando essa expressão, nós temos essa em preto. Note que isso é uma desigualdade, e eu vou plotar o gráfico dessa função e o gráfico dessa função aqui. Tá lá. Então, quando que a curva vermelha é superar? A curva vermelha sempre está abaixo da curva azul até 50. Ou seja, minha desigualdade ela é satisfeita até 50. A partir de 50, a desigualdade é falsa. Tudo bem, gente? Um cara atento poderia falar, ah, João, você está roubando. E aqui, ó, o vermelho também supera a curva azul. Mas o nosso postulado está definido para quando? Maior ou igual a 1. O encontro aqui da menor. Tá? Então, observando a curva em vermelho e em azul, aquela desigualdade ela é falsa a partir de 50. Se ela é falsa a partir de 50, quantos que eu tinha tomado um número lá suficientemente grande? 100. Então, voltando lá no começo, a minha contradição. Supus que a afirmação era falsa e queria exibir um n que não fosse tão grande. Tá? Tá aqui. Porque a partir de 50, ela é falsa. Opa, em 100 ela também vai ser falsa. O que gera uma contradição de tudo que eu havia feito das desigualdades binomiais. Então, o teorema é válido para n maior ou igual a 100. Tudo bem? Ah, João, e para menor ou igual a 100? Aí, meu querido, aí é conta. Mas a conta não é tão difícil assim.
Para N nesses intervalos que eu estou cobrindo tudo 100, tome esses respectivos primos, que é fácil. O problema quando é tão difícil, as contas, os mais simples é fácil de obter. Está aqui. O difícil é generalizar, que a gente já tinha feito nas contas anteriores. Então, exibindo isso, a gente mostra que o teorema é válido para N maior ou igual que 1. Tudo bem? Uma pergunta que eu faço para vocês, estou quase acabando. Sempre existe um primo entre N ao quadrado e N mais 1 ao quadrado? Quem acha que sim? Quem acha que não? Quem está dormindo? Quem acha que sim? Quem acha que não? Quem está pensando no coffee break? Essa afirmação, gente, ela está em aberta. É um problema que está em aberto na teoria dos números, e se tratando de números primos. O número primos, não sei se vocês conhecem, mas tem vários teoremas que estão em aberto. Conjectura de Goldbach, que fala que para N maior ou igual que 4, todo par é a soma de dois primos, está em aberto. A própria hipótese de Riemann, quem já ouviu falar, está em aberto e vale $1 milhão. Tá bom? Enfim, não vou comentar sobre isso, mas eu quero ressaltar aqui. A teoria dos números, existe muitos problemas de enunciados elementares que estão sem resposta até hoje. Minha conclusão, em 2 palavras, um pouco mais. Então, apesar do conceito de número primo ser muito elementar, se eu perguntar para uma criança da 5ª série que eu dou aula, o que é o número primo, ele vai me responder. Mas quando a gente começa a estudar algumas coisas, existem uns questionamentos que são muito difíceis de serem respondidos e outros que não foram respondidos até hoje, como aquela pergunta anterior muito simples. Uma outra coisa que eu comento também, como professor, se a gente olha as orientações curriculares, os números primos pouco aparecem. Somente na 5ª série e olhe lá. Então, precisaria ter um olhar um pouco mais crítico em relação a esse conteúdo na educação básica. A própria criptografia que o menino apresentou 8 da manhã aqui, é um conteúdo que, se for adaptado, dá muito bem para explicar para um cara do médio. E tantos outros, né? Às vezes a gente faz o algoritmo lá do MDC, MMC, sem saber o porquê. A justificativa está lá no teorema fundamental da aritmética. Então, muitas outras coisas que a gente faz mecanicamente, saem de tal justificativa de números primos. Então, precisaria ter uma inclusão melhor desses conteúdos na educação básica. Bom, as minhas referências, esse livro, as provas estão no livro, tem várias demonstrações super bacanas. Teoria dos números, inclusive um dos autores é o Tengan, aqui do Instituto, e um dos outros autores é o Gugu, que deu palestra ontem pra gente. Introdução das teorias dos números, que foi meu livro texto, que é do Plínio, lá da Unicamp, e um doc da internet. Agradeço à comissão pela oportunidade, aos meus pais por terem vindo, à minha orientadora pela orientação ao longo desse ano, e a vocês todos por aí terem me acompanhado até o final. Obrigado, gente.